Estamos de volta com o seu Sport Diário aqui pela sua TV Diário. Muito obrigado a você de casa, você do trabalho, onde quer que você esteja acompanhando a programação da TV Diário e aproveitando para ver também o Sport Diário. Dividindo a bancada comigo hoje, o Leonardo Gomes, ele está representando a Fundação Municipal do Esporte. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o evento que vai acontecer aqui em Campos nesse final de semana e você pode ir lá prestigiar os atletas de Campos e também o Wesley Machado, jornalista, aqui, né, falando com a gente, participando desse programa. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar do Campeonato Brasileiro, da Série A. No Flamengo, o Diego pode estrear. O lateral também, Jorge, que tinha 5 partidas que não vinha atuando, treinou bem, não sentiu a lesão e deve fazer ter o seu retorno a lateral esquerda. Você acha que o Flamengo, com a volta, com a estreia do Diego, né, um jogador que tem uma qualidade, que ninguém pode negar, um bom jogador, mas será que ele vai ter condições de aguentar os 90 minutos? Ou vai fazer aquele oba-oba da estreia e levar o público e depois vai sair para poder continuar o mesmo time com o Alan Patrick? O Diego, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer o que aconteceu com o Nenê no Vasco, que foi uma grande surpresa, ou pode ser como outros que vêm da Europa e não conseguem desempenhar um bom futebol. Então, mas eu acho que o Diego tem muita qualidade, mas vamos ver, no Rio de Janeiro não é para qualquer um, né, amigo? Rio de Janeiro é uma perdição total, meu irmão. Tem jogador que chega no Rio de Janeiro e vai pro bonde da Estela, vai pro bonde não sei da onde, aí, amigo, a cabeça, aí pira o cabeção, um abraço, se perde, aí. E pra você, o Flamengo tem condições de se manter ali no G4, pode brigar pelo título, ou é aquele famoso fogo, sobe, daqui a pouquinho faz aquele alvoroço todo e apaga? Não, o Flamengo tá com o time jogando direitinho e com a chegada do Diego e do Leandro Damião, que estreia também, o Guerreiro tá suspenso. O Guerreiro tá suspenso. O Leandro Damião, eu tive a oportunidade de ver um pedaço do treino, um vídeo, né, contra o americano, fez 2 gols, o Diego fez 1 também. E o Flamengo vai brigar com certeza pelo G4 e até mesmo pelo título. Esses 2 jogadores estão precisando de afirmação, né? O Diego voltando para o Brasil, querendo mostrar que ainda tem condições de ser um dos craques do futebol brasileiro. E até sonha, talvez, até com a seleção brasileira. E o Damião, que passou por vários clubes aí e não foi muito bem, que é a nova redenção, né? O Diego pode... o exemplo do Robinho, né? Que está jogando muito bem no Atlético, fazendo muitos gols. E o Damião também, que chegou até a seleção. Eu vi um lance até no treino, que ele deu aquela lambreta, né? Que ele tentou uma vez dar na seleção. Ele tem aquela jogada. É um jogador que já teve um auge, né? Esperamos que ele volte a jogar aquele futebol que ele jogou no Internacional, principalmente. Rapaz, a turma lá do Switch não vale nada. Tá passando a imagem ali, gente, do camarada cortando a grama lá no Flamengo, tá vendo aí a imagem? O pessoal, o novo Schumacher, o Schumacher do Flamengo. O pessoal da Switch não vale nada, né? Schumacher, o pessoal da Switch não vale nada, rapaz. Às vezes eu tenho que me segurar aqui, porque eles ficam tudo falando no ponto aqui, você tem que segurar para poder não dar risada com essa rapaziada lá do Switch. Agora, vamos falar do Fluminense. O Fluminense, que é o seguinte, né? O Fluminense... E o Cavalieri falou que não tinha chance nenhuma, não teve chance nenhuma com o técnico Dunga, mas que agora ele quer brigar por uma posição na seleção brasileira com a chegada do Tite. Você acha que tem condições de brigar como goleiro da seleção brasileira? Creio sim, o Diego Cavalieri é um grande goleiro, ele já demonstrou isso no Fluminense, desde a época do Palmeiras, então eu acho que ele tem grande chance, como o Everton foi convocado, ele também poderia ser, que ele estaria representando muito bem, como o Praz também é um grande goleiro. O Brasil tem grandes goleiros, né? Vitor do Atlético, verdade. Tem grandes goleiros e está bem servido na posição, eu acredito que ele Fábio, também pode ser um Fábio do Cruzeiro, né? Muito bom goleiro. Agora, brigar com os que estão lá, o exemplo, você tem hoje os bons. Eu não falo nem o goleiro titular que foi na Copa América, que depois daquele primeiro gol que ele tomou, que o Bandeira nos ajudou dizendo que a bola saiu contra o Equador, né? O frango, o Alisson, o frango que ele tomou, né? E também, agora, tem Jefferson, que é um bom goleiro, tem o Vitor, que é bom goleiro, ou seja, a safra de goleiro tá bom. O Cavalieri pode entrar nessa briga também, né? Tem que ver a questão da idade, porque a justificativa deles é a renovação, né? Quando tirou o Jefferson, principalmente, o Jefferson tá voltando em contusão, agora o Fábio também se contundiu. É verdade. Deu coincidência, 3 de goleiro, o Fernando Praz. Como o Léo falou, tem muitos goleiros, o Everton,
Tem o Vanderlei dos Santos, tem vários goleiros que têm condições de... O Brasil está bem servido de goleiro. Agora, antigamente a gente tinha um medo danado do seguinte: reposição do goleiro com o pé, a gente tinha aquela do Marcos do Palmeiras, aquela furada na hora de chutar. A saída do gol melhorou bastante, né? Os goleiros hoje na saída do gol, nos cruzamentos, né? A justificativa de convocar o Everton foi que ele sabe sair jogando com os pés e que ele defende pênalti. É isso. Então foi uma justificativa de convocar o Everton. Ele foi também o melhor pegador de pênalti. E que foi também a justificativa para a convocação do Praz primeiro, que também é um bom pegador de pênalti, isso. né? E o goleiro que não sabia sair jogando hoje com o pé, o Neuer, goleiro da Alemanha, é um exemplo disso, que ele, além de ser goleiro, é um líder, ele joga sem adiantado. Dúvidas. E sabe sair jogando. Então, hoje os grandes goleiros, se não souber sair jogando com o pé, vai ficar não vai ter condições de atuar, né? Vamos passar a falar do Botafogo. O Botafogo, que o técnico Jair Ventura já bancou no treinamento de ontem no time titular o Fernandes e também o Sassá, colocando o Canales no banco de reserva. A princípio, teria uma briga boa entre o Canales e o Sassá para serem titular, um dos dois sendo titular do ataque do Botafogo. Quem que você prefere, Sassá ou Canales no ataque do Botafogo? Não, hoje Sassá. Sassá tá em melhores condições, teve algumas contusões, mas é um jogador, aquele jogador vantajoso, né? Não é um jogador de muita técnica, mas de muita vontade, e tem tido estrela, tem saído os gols dele, já tem 7 gols no campeonato. Acredito que o Sassá no meio eu optaria pelo Leandro Carvalho, porque o Fernandes é mais volante, né? Eu acho que o Camilo tá jogando muito sozinho ali, tá precisando de mais alguém no meio para ajudar a armar a jogada. O Fernandes é um bom jogador, lança bem, mas é um jogador um pouco, posso dizer assim, preguiçoso. Ele às vezes se desliga do jogo, ele entra melhor no segundo tempo. Foi ele que começou a jogada do gol contra o São Paulo. No caso aqui, o Nicolas está aqui no meu ouvido, batendo papo, falando assim: o Sassá é aquele jogador que tem alegria nas pernas, como dizia o Vanderlei com o Negueba? Ele tem muita força, né? Um jogador de força. Mas alegria nas pernas não, né? Tem alegria nas pernas é sacanagem, é brincadeira isso. É um jogador folclórico, né? Porque ele é aquele tipo de jogador que a torcida ama e odeia ao mesmo tempo. Verdade. Né? Meio com Robina, né? É verdade. Ele vai do céu ao inferno em 5 minutos, né? Em 5 minutos ele vai do céu ao inferno, né? Exatamente. Não é verdade? É esse tipo de situação que acontece. Agora, para você, o Botafogo tem condições de fugir do rebaixamento do campeonato? Difícil, mas vai brigar, acredito eu que não consiga sair, por felicidade de Wesley. Vasco e Botafogo. Brincadeira aí. Vasco e Botafogo não se enfrentam na Série A há muito tempo, isso é muito preocupante. É verdade, no futebol do Rio de Janeiro, é verdade. Porque são dois grandes times e o Vasco sobe, o Botafogo desce. O Botafogo desce, o Vasco sobe. Tomara que não caia, né? Para que ano que vem volte a ter essa força máxima do futebol, né? Os 4 grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro na Série A, que é uma pena, realmente, essa gangorra que fica, né? Vasco e Botafogo sobe e desce, sem contar que o Fluminense está devendo umas 3 aí, né? Que estava devendo lá atrás um monte de sobe e desce aí, foi puxado pelo... Não foi nem puxado pelo braço, pegar lá por baixo, assim como quando você vai pegar a raiz, né? Que você tem que pegar aquela planta que você tem que deslocar para o lugar. Com cuidado, foi lá na raiz, puxou, levou assim, com o maior carinho do mundo, mas infelizmente o futebol do Rio de Janeiro tem essa situação de saída e entrada um do outro, e é muito ruim para o futebol do Rio de Janeiro, acaba perdendo grande força no futebol. Olha, vamos dar uma parada. Oi, perdão. Tá. Não, agora eu acho que com a Arena, eu acho que vai ser o fator diferencial do Botafogo para se livrar do rebaixamento. Então a Arena, eu acho que vai ser o Caldeirão lá. Então tá certo. Palavra de torcedor, não perde a fé, né? É brasileiro, não desiste nunca, né? Estou fazendo uma brincadeira aqui. Mas vamos dar uma pausa para o segundo bloco aqui do programa. Já voltamos com muito mais. Aí sim, nós vamos falar sobre o Vasco da Gama e falar também sobre os eventos que vão acontecer nesse final de semana aqui pela região. É um instante só e já voltamos.